Você já ouviu falar sobre a crucificação? Como ela era realizada na época, como Jesus foi crucificado na cruz e como muitas outras pessoas também morreram crucificadas? Então fique até o final desse vídeo, porque aqui no canal Histórias Reais nós estaremos falando sobre a crucificação, como ela era realizada e quais pessoas estavam destinadas a serem crucificadas. E antes de a gente continuar, aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo histórico, explicativo, já se inscreve aqui no Histórias Reais e ativa o sininho para não perder nada. Agora sim, vamos continuar. Mas afinal, como realmente funcionava a crucificação? A crucificação era um dos métodos de execução mais cruéis já criados pela humanidade. Não era algo rápido e muito menos simples. Esse tipo de morte foi usado por vários povos antigos, mas se acredita que tenha surgido lá atrás na Pérsia e depois se espalhado pelo mundo, chegando ao Ocidente e sendo aperfeiçoado pelos romanos, que transformaram isso em uma forma de punição pública, vergonhosa e extremamente dolorosa. O processo começava antes mesmo da cruz e começava de um jeito brutal. O condenado era despojado das vestes e amarrado a uma coluna de pedra. Ali ele passava pela flagelação, uma espécie de chicoteamento intenso. Mas não era um chicote comum, tá ok? Os soldados costumavam colocar pedaços de metal, ossos e pontas afiadas nas tiras de couro. Cada golpe rasgava a pele, provocava cortes profundos e causava uma perda enorme de sangue. Existiam casos em que a pessoa nem chegava à cruz, morria ainda durante o açoitamento. Depois disso, já enfraquecido e quase sem forças, o condenado era levado para o local da execução. A crucificação em si acontecia de braços abertos, preso a uma madeira em forma de cruz. Em alguns casos, a vítima era amarrada. Em outros, mais raros, ela era pregada com pregos, atravessando os punhos e os pés. E é aqui que muita gente não imagina o que realmente matava na cruz. Não era o sangramento, não eram os pregos, era o peso do próprio corpo. O condenado ficava ali suspenso pelos braços e precisava usar as pernas para se erguer e conseguir respirar. Mas conforme as horas passavam, a musculatura ia falhando, a fadiga tornava impossível continuar se levantando. Então vinha a asfixia. Os romanos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Se quisessem acelerar a morte, quebravam as pernas do crucificado, impedindo que ele se erguesse. Se quisessem prolongar o sofrimento, colocavam um pequeno suporte de madeira, um banco, permitindo que ele vivesse mais tempo ali pendurado na cruz, às vezes até dias, lutando para respirar. Nos momentos finais, até falar ou gritar exigia um esforço enorme para o condenado. Mas quem de fato corria o risco de ser crucificado no Império Romano? Nem todo mundo, tá ok? A crucificação era uma punição reservada a pessoas consideradas socialmente inferiores ou perigosas ao Estado, e muito raramente uma pena aplicada a pessoas com status elevado. A principal fatia de pessoas vulneráveis eram escravos, prisioneiros comuns, criminosos e estrangeiros, especialmente aqueles que não tinham direitos civis plenos dentro do Império. Também eram alvo da crucificação rebeldes, criminosos violentos ou pessoas acusadas de sedição ou crimes graves contra o Estado, como insurreição, rebelião ou traição, ou seja, que ameaçava a ordem romana. Em relação aos cidadãos romanos de status livre, quase nunca eram crucificados. A crueldade e a humilhação que vinham com a cruz eram vistas como indignas para quem tinha cidadania. Alguns antigos romanos chegaram a considerar que nem a palavra crucificação deveria ser pronunciada por um cidadão romano. A exceção, claro, quando o cidadão romano cometia um crime extremamente grave contra o Estado, como traição ou deserção. Nesses casos, até ele podia ser condenado à cruz. É válido também mencionar que mulheres podiam ser crucificadas. Não havia necessariamente privilégio de gênero quando se tratava de punição. Se a lei romana decidisse, a crucificação podia alcançar homens e mulheres. Existem algumas curiosidades históricas sobre a crucificação. Uma delas é que a cruz não era sempre nesse formato tradicional que nós conhecemos, como se fosse um sinal de mais, sabe? Muitas vezes era apenas um poste vertical. O condenado carregava só a trave horizontal, que era chamado também de patíbulo, não a cruz inteira. Não podemos negar o fato também de que a crucificação era uma punição deliberadamente pública, ou seja, nada era feito às escondidas. A crucificação era sempre feita em lugares movimentados
para humilhar e servir como aviso, uma forma antiga de terror. Era tão vergonhosa também que cidadãos romanos eram quase sempre proibidos de receber esse castigo, a menos que fosse um crime gravíssimo, como já foi mencionado aqui. A crucificação também podia durar horas ou até mesmo dias, dependia da intenção dos soldados. Alguns morriam em 6 horas, outros agonizavam por até 3 dias. Então imagine só o tamanho do sofrimento. A pessoa podia sofrer por algumas horas, mas também poderia ficar ali até 3 dias agonizando na cruz. Os romanos às vezes quebravam também as pernas, como já foi aqui mencionado. Isso acelerava a morte por asfixia, impedindo a pessoa de se apoiar para respirar. Na crucificação também existia um padrão. O padrão era que o condenado ele tinha que estar nu. A nudez fazia parte da humilhação pública, mas os judeus consideravam isso vergonhoso e às vezes Roma aceitava cobrir parcialmente o corpo daquele que estava sendo ali condenado à crucificação. É necessário mencionar também que o título da acusação era pregado acima da cabeça daquele que estava sendo crucificado, chamado títulos. No caso de Jesus, eles colocaram ali escrito Rei dos Judeus. O vinagre na esponja, como muitos costumam mencionar, ele pode ter sido um anestésico leve. O vinagre citado nos evangelhos era a posca, bebida comum de soldados. Pode ter sido usado para aliviar a sede ou até mesmo zombar do condenado. Quando olhamos para tudo isso, a vergonha pública, a violência extrema, a exposição diante das multidões, começamos a entender melhor o cenário histórico em que Jesus viveu. Ele não apenas presenciou esse tipo de punição, sendo usada pelo Império Romano, mas também caminhou em um mundo onde a crucificação era vista como o pior fim possível. No período de Jesus, a Judéia estava sob ocupação romana. Isso significa que qualquer pessoa considerada ameaça ao governo, seja rebelde, criminoso ou agitador do público, poderia receber esse tipo de sentença. Por isso, quando Jesus foi condenado, os romanos seguiram exatamente o padrão de execução reservado aos que eles consideravam perigosos politicamente, mesmo que ele não tivesse cometido crime algum. A crucificação era tão temida que servia como instrumento de controle social. Ela lembrava todos os dias ao povo judeu que Roma estava no comando. E exatamente nesse contexto, nesse clima de opressão e medo, acontecem os eventos narrados nos evangelhos. Entender a crueldade e o propósito da crucificação no período de Jesus nos ajuda a compreender melhor não apenas o sofrimento dele, mas também o peso histórico, político e espiritual daquele momento. E assim nós vamos chegando no final de mais um vídeo. Se você gostou do vídeo e ficou até o final, então não esquece de curtir e de compartilhar. Você que não é inscrito, se inscreva no canal também. Aproveita já para ativar o sininho para que você possa ficar por dentro de cada conteúdo que será postado aqui. Até a próxima!